Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos juntos para a terceira parte do livro. O Silêncio de Adão. Se você não ouviu as outras partes 1 e 2, sugiro ouvir primeiro. Aproveite e se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum livro. Capítulo 3. Teologia da Receita. Ambos estavam nervosos e furiosos. Era sua primeira sessão com o Dr. Gilberto, o conselheiro conjugal que seu pastor havia recomendado. Quase chegando ao fim do seu primeiro ano de casados, ela tinha começado a falar em procurar ajuda. Ele nunca gostou da ideia. Achava que eles conseguiriam resolver as coisas sozinhos. Se ela não tivesse ameaçado deixá-lo, ele não estaria sentado no consultório do Dr. Gilberto agora, 2 semanas antes de completarem 2 anos de casados. Ele estava com 29 anos. Ela era um ano mais moça. Ela parecia nervosa. Ele estava quase certo de não dar essa impressão. Olhe, irei a uma sessão, havia dito à esposa, para ver se esse sujeito sabe do que está falando. Após ter oferecido café, que os dois declinaram, o Dr. Gilberto iniciou a conversa de uma forma bem direta. Digam-me o que os traz aqui. Nada de rodeios, pensou o rapaz. Ele gostou. Bondoso, mais direto. Ela não precisava de uma porta mais larga para entrar com fúria, e começou com palavras que o marido já ouvirá antes. Dr. Gilberto, o nosso casamento está realmente em dificuldade. Por quase 15 minutos, ela castigou o marido com história após história. Um namoro e noivado cheio de altos e baixos, depois, um casamento só de baixos. Brigas quase constantes. Nenhuma intimidade verdadeira. Nenhuma. Apenas sexo. Não aguento muito mais. Não me casei para isto. E, em seguida, ela pôs fim ao ataque com sua queixa mais conhecida. Sempre que tento dizer a ele como me sinto, ou ele me prega um sermão sobre como estou errada ou simplesmente não diz nada. Então, o marido resolveu falar. E desta vez não foi necessário nenhum convite do Dr. Gilberto. Olha, eu já disse a ela mais de 1000 vezes que estou disposto a fazer o que for necessário para o nosso casamento dar certo. Eu a amo. Cheguei até a ir com ela a um seminário que ela achou que poderia ajudar. E realmente tentei fazer tudo o que aquele sujeito falou, uma porção de coisas sobre como nos comunicarmos melhor, sobre dizer a ela que a amo de maneiras que ela consiga ouvir, sobre seguir os passos que, ele garantiu, trariam um brilho de volta ao nosso relacionamento. Ele parou para estudar o rosto do conselheiro. O Dr. Gilberto não parecia convencido nem cético. O rapaz continuou. Nosso pastor disse à minha esposa que o senhor era muito bom, por isso concordei em fazer uma tentativa. Ela tem razão quanto a uma coisa. Nós realmente não nos damos bem. Achei que se eu tivesse uma dor de dente, iria procurar um dentista. Portanto, se meu casamento precisa ser consertado, acho que faz sentido procurar um conselheiro. Nesse instante ela quase pulou da cadeira. O senhor está vendo como ele é? Trovejou. Quero um homem que se relacione comigo, de modo que possamos compartilhar a vida um do outro. Ele quer consertar algo que está quebrado. Ele faz com que nosso casamento pareça um carro quebrado. Depois, mais suavemente, com lágrimas, ela continuou: não sou uma coisa quebrada. Sou uma pessoa, uma mulher, que só quer ser amada. Simplesmente não sei se jamais seremos felizes juntos. As lágrimas rolaram livremente pelo seu rosto. Ele detestava quando ela chorava. Isso sempre fazia algo se contrair dentro dele. Ele se sentia impotente. Também zangado e medroso, mas, mais impotente do que qualquer outra coisa. Ela continuou chorando. Ele permaneceu sentado, imóvel. O Dr. Gilberto quebrou o silêncio. Diga-me o que está passando por sua cabeça neste instante. A pergunta foi dirigida ao marido. Ele pôde apenas dar de ombros e dizer: simplesmente não sei o que fazer. Quando eu era menino, muitas vezes ficava deitado de costas sobre a grama morna do verão, pouco antes de ir para a cama e fitava o céu estrelado. Lembro-me de me sentir pequeno, e de gostar daquela sensação. Acho que era porque eu sabia que havia algo grande no qual eu me encaixava, algo muito maior do que eu. Eu não sabia o que aquele algo era, mas sabia que estava relacionado com uma grande história que Deus estava contando. Eu queria conhecer aquela história, e queria fazer parte dela. Descobri, desde então, que contemplar o céu é uma experiência muito diferente de estudar numa biblioteca, escrever uma dissertação de doutorado, ou ser aconselhado num consultório profissional. Fitar as estrelas permite-me ponderar o quadro maior. As outras atividades tendem a absorver-me em detalhes menores.
Minhas responsabilidades como adulto têm sido impulsionadas em grande parte pela necessidade de entender as coisas, de entender, por exemplo, por que alguns homens sentem impulsos homossexuais, enquanto outros lutam com a depressão, e saber como vencer problemas. É isso que o psicólogo deve fazer, descobrir o que está errado e consertar. E é isso que se espera que professores de Bíblia e pastores e outros líderes cristãos de hoje também façam, que se tornem peritos em tratar os verdadeiros problemas da vida. Se forem bem-sucedidos, serão conhecidos como pessoas competentes; se não forem, serão expostos como fracos ou descartados, como não sendo terrivelmente úteis. De qualquer forma, líderes e assistentes cristãos parecem mais interessados nas minúcias da vida do que no quadro maior, aquele que eu vi pintado no céu, onde a glória de Deus é declarada e a obra das suas mãos é proclamada. Salmos 19.1. Como resultado, as afirmações teológicas que estão saindo da cultura moderna parecem mais receitas para a vida do que verdades declaradas sobre Deus. A teologia transcendental, que flui do quadro maior, foi substituída pela teologia da receita, um modo de pensar que se mantém focalizado nos detalhes da vida. O centro da teologia transcendental é Deus, seu caráter e propósitos. O centro da teologia da receita é o homem, suas necessidades e bem-estar. Esse tipo de pensamento afeta a maneira como abordamos nossa vida cotidiana. Tome o nosso exemplo no início deste capítulo, a história de um marido governado por duas premissas que envolvem minúcias. 1. Alguém sabe o que ele deveria fazer para resolver essa crise conjugal específica, e, 2. Se ele encontrar esse alguém e seguir seu conselho, o casamento melhorará. O líder do seminário não era o perito indicado. Talvez o conselheiro tenha a fórmula que fará seu casamento funcionar. A maioria de nós, naturalmente, pensa dessa forma. Queremos crer que alguém sabe exatamente o que devemos fazer para consertar nossos problemas, e dependendo do tamanho dos nossos problemas, estamos dispostos a fazer qualquer coisa que esse alguém sugerir. Tornamo-nos uma cultura de peritos e seguidores, todos determinados a entender as minúcias da vida. Ouçam alguns exemplos do modo de pensar segundo uma fórmula. Você quer saber como recuperar-se dos danos que sofreu na infância? Eis aqui os ingredientes que Deus fornece. Combine-os de acordo com o plano dele e obterá uma deliciosa refeição de valorização pessoal. Talvez você precise tornar uma decisão quanto ao seu emprego, ou enfrentar melhor a tensão do emprego que tem agora. Eis alguns princípios bíblicos para guiá-lo. Aplique-os em sua vida e logo você sentirá confiança para seguir em frente e o gozo de saber que está no centro da vontade de Deus. Você está zangado? Não consegue intimidade com seu cônjuge ou solucionar as tensões com um amigo? Eis aqui a prescrição de Deus para livrar-se da ira, solucionar a tensão e construir intimidade. E lembre-se, o remédio dele sempre funciona. Esta abordagem minuciosa da vida afeta como o homem, piedoso ou ímpio, vê a si mesmo. Quando o homem sente-se forçado pelas circunstâncias a erguer as mãos e admitir, não tenho a mínima ideia do que fazer, que ele se sente menos como homem e então não faz nada. Maridos e namorados indecisos, covardes agraciáveis, vítimas choramingas, esses são homens visivelmente fracos. Eles passam a vida imóveis. Como uma bandeira desenfunada no mastro num dia calmo, esses homens não se movem exceto para fazer coisas tão másculas quanto berrar com mulheres e homens mais fracos, beber demais, ou masturbar-se, enquanto pensam em suas fantasias favoritas. Numa cultura que espera que os homens saibam o que fazer, é difícil enfrentar um problema que não tenha uma fórmula para sua solução. Os homens frequentemente contam que se sentem mais como homens quando podem dizer: posso não saber o que fazer a respeito disto, mas sei o que fazer a respeito daquilo. Sei que posso fazê-lo, estou fazendo, e está funcionando. Esses homens podem ser empresários bem-sucedidos, mas pais distantes. Por viverem dentro dos limites de sua competência, eles, em geral, não têm consciência de qualquer luta com seu senso de masculinidade. Eles enfrentam apenas aqueles problemas que estão bem certos de conseguir resolver. Os homens que se sentem como homens não são necessariamente viris. Homens que se sentem como homens, devido à sua competência, raramente notam que aquelas áreas que eles chamam disto, coisas que não têm certeza como enfrentar, envolvem seus relacionamentos mais significativos, e as áreas que chamam daquilo, coisas que eles enfrentam bem, estão mais ligadas a tarefas não relacionais que executam confortavelmente. Homens que, para seu senso de bem-estar, dependem de enfrentar tarefas que podem realizar não são geralmente eficientes em seus relacionamentos íntimos. Frequentemente eles se negam a permitir que suas esposas expressem o quanto se sentem solitárias, magoadas e mal compreendidas. Sejam quais forem as preocupações que cheguem a ouvir, eles as consertarão ou as ignorarão. Esses homens levam os filhos a partidas de futebol, mas nunca os levam para longas caminhadas.
E não revelam suas lutas a ninguém, especialmente não a seus filhos homens. Homens competentes não são bons ouvintes nem compartilham abertamente. Eles podem ter bons momentos com as filhas, muito riso, provocações joviais e promessas zangadas de proteção. Se algum rapaz magoar você, arrebento com ele, mas tem poucas conversas com elas. Eles não sabem muito sobre conversas íntimas de mão dupla. Por não terem nenhuma oportunidade de relaxar numa bondade profunda. O suficiente para absorverem sua malignidade. Nenhuma chance de descansar num amor forte e duradouro. Esposas e filhas do homem competente têm dificuldade em tirar folga. Elas têm de manter as coisas funcionando. Homens competentes geram mulheres fortes. Sugiro que o homem está no máximo de sua varonilidade quando admite: não sei o que fazer nesta situação, mas sei que é importante eu me envolver e fazer algo. Tentarei visualizar, portanto, o que Deus talvez queira ver acontecer na vida desta pessoa ou nesta circunstância, e seguirei na direção dessa visão com qualquer sabedoria e poder que Deus me fornecer. O homem viril se move, mesmo quando não há receitas. Minha briga com a teologia da fórmula não é com os princípios bíblicos que ela enuncia ou com sua exigência de que os sigamos. É mais com sua tendência de transformar os princípios bíblicos numa fórmula para o sucesso. Deus não escreveu um livro de fórmulas para a vida, com receitas para qualquer prato que você queira preparar. Ele responde às nossas situações individuais convidando-nos a participar de uma história maior do que as nossas vidas. A teologia de fórmula estuda as minúcias da vida a fim de nos ajudar a contar melhor a nossa história. Deus nos convida a unir-nos a Ele para contar a sua história. Pergunto-me se a paixão central que governa nossa cultura, hoje, é a paixão para fazer a vida funcionar. Achamos que ela deveria funcionar, se não a vida em geral, então, certamente, nossas vidas em qualquer momento. Deveríamos nos sentir a nosso próprio respeito, desfrutar amizades, ganhar um salário decente, encontrar um médico que possa nos curar, e receber respeito dos nossos pares. Os peritos existem para ajudar a fazer a vida funcionar. Deus também. Quando os peritos resolvem convocar Deus para ajudar, tornam-se teólogos da receita. Somos muito míopes. Por quê? Porque somos atraídos pela vida no quadro pequeno e não inspirados pela oportunidade de sermos elevados ao quadro maior onde Deus está desenhando. Por que é tão difícil até mesmo desafiar a premissa de que a vida deve funcionar, quanto mais, desistir de nosso direito de que alguém nos diga como administrá-la bem? Por que a teologia da receita é tão popular? Será que é porque, como todas as gerações antes de nós, conseguimos empurrar pelo menos um ponto vital da verdade bíblica para o fundo e, desenvolvemos assim, um conceito distorcido do cristianismo e da vida cristã? Nos dias de Martinho Lutero, a Igreja havia perdido de vista a doutrina da graça. O resultado foi uma teologia da receita de indulgência e de boas obras. Eu me pergunto se perdemos, em nossos dias, o entusiasmo e o drama do nosso chamado, o de revelar o Deus invisível pela maneira como vivemos, especialmente pelo modo como nos relacionamos uns com os outros. A única verdade mais importante a respeito das pessoas é a verdade mais facilmente ignorada: refletimos a imagem de Deus. Como portadores da imagem, somos chamados a contar sua história com nossas vidas, não, a contar nossas histórias com os recursos dele. Ao negligenciarmos essa verdade, o chamado de sermos semelhantes a Deus reduz-se a um sussurro e o convite para fazermos nossas vidas funcionarem melhor está sendo dado com um grito. Inclinamo-nos a ser viciados em recuperação: como posso me sentir melhor? Ou severos realistas: como posso me destacar? A verdade sobre revelar Deus aos outros através de nossas vidas tem sido reduzida a uma retórica religiosa a qual damos um assentimento pro forma. Entre mentes, vamos realizando o verdadeiro trabalho de ajeitar nossas vidas e nos colocarmos numa posição confortável. Preferimos ajuda prática a um chamado mais elevado de vivermos segundo um desígnio. A dificuldade, naturalmente, é esta: jamais resolveremos bem os nossos problemas, nem cumpriremos nossas responsabilidades com motivação espiritual enquanto não honrarmos o chamado de refletirmos a imagem de Deus, e decidirmos conhecê-lo bem. Comece com a teologia da receita e você jamais se elevará acima de si mesmo. Comece com a teologia transcendente e você acabará se tornando a pessoa que foi projetado para ser. Permitam-me explicar. Hoje, os dois maiores tópicos dentro da teologia da receita são: solucionar problemas, o chamado para a cura, e cumprir responsabilidades, o chamado à obediência. Preocupamo-nos em nos sentir bem ou sentimos-nos pressionados a fazer o que é certo? Nenhuma dessas coisas nos eleva à história maior de Deus ou nos convida a participar dela.
Aqueles que pensam que nada importa mais do que aliviar a dor de uma identidade bastante danificada, ou aprender a ser valorizado e aceito num relacionamento amoroso, serão atraídos para as minúcias de uma teologia da receita para se recuperarem. Eles procurarão um perito que possa guiá-los a uma experiência mais plena, mais livre, mais feliz, num mundo difícil. Pode ser que o compromisso para com o dever seja fortemente encorajado, mas, quando as coisas ficarem realmente pretas, encontrar a felicidade terá prioridade sobre cumprir promessas. Alguém a quem eu aconselhava certa vez me disse: sinto-me tão melhor, como homem, a meu próprio respeito, quando estou com outra mulher. Sei que é errado, mas simplesmente não posso imaginar que Deus deseje que eu fique com minha esposa se mutuamente nos fazemos tão infelizes. Os peritos no outro extremo, aqueles que se especializam em exortar com firmeza, pensam menos em gozar Deus como Reaba e mais em obedecê-lo como se fosse um sargento. Sua ênfase encontra expressão numa teologia muito diferente, ainda uma receita, mas com enfoque sistemático nas minúcias da responsabilidade. O efeito é a presunção, mais justiça própria do que alegria e mais pressão do que liberdade. Um amigo certa vez foi a um conselheiro que logo na primeira sessão lhe deu uma lista de versículos bíblicos, impressos em computador e o instruiu a decorar cada um deles. Quando as pessoas tentam administrar suas vidas trabalhando com afinco apenas para produzirem melhor, ou fracassam e passam a viver na defensiva, ou se saem bem e se tornam orgulhosas. Esses dois erros nos deixam numa esfera da vida que achamos poder administrar. Gostamos de pensar que há passos que podemos seguir para a cura ou que nossos deveres para com Deus podem ser delineados à nossa frente, como um caminho nem iluminado que podemos trilhar. Então as coisas parecem claras. Sabemos o que fazer. Nunca temos de deixar a esfera da governabilidade. Portanto, nunca aprendemos a dependência e a confiança que crescem somente na escuridão. Mas, pense no que aconteceria se encontrássemos coragem para nos mover além das tarefas administráveis da vida e entrássemos na esfera do mistério, onde não há respostas práticas e a coragem de adentrar o caos é mais importante do que a disciplina para seguir regras ou passos. Suponha que um pai zangado, concentrado apenas em encontrar cura para o seu gênio, pudesse se sentir elevado com a oportunidade de dar seu filho ao coração de Deus. Talvez ele não soubesse exatamente o que fazer, mas, a energia fluindo dele na direção filho seria diferente. Se pudéssemos afastar as receitas do centro do palco, talvez bons princípios que elas ensinam pudessem novamente ser vistos como maneiras de conhecer e refletir a Deus, em vez de técnicas para promover cura interior ou como requisitos para uma obediência mecânica. Talvez, então, o caráter e propósito de Deus recuperassem o lugar a que tem direito em nosso modo de pensar e levassem ao desenvolvimento de uma teologia transcendente. O ponto de partida para compreendermos a masculinidade e sermos transformados em homens espirituais, viris, não é uma fórmula para desenvolvermos a masculinidade, nem uma lista de ingredientes para misturar. Precisamos começar com o chamado singular de Deus para os homens. Como os homens foram projetados para ser semelhantes a Deus em aspectos que as mulheres não o foram. Qual é o nosso chamado transcendente especial? Encorajar os homens a liberarem aquelas capacidades profundamente masculinas, que primeiro existiram em Deus e depois foram instiladas nos homens, e ajudá-los a refletirem essas características requer a sabedoria de alguém que tem uma sensibilidade para quem Deus é e o que Ele está fazendo. Isso requer um teólogo transcendente. A perícia de um teólogo da receita simplesmente não serve. A teologia da receita se encaixa melhor no que chamo de esfera da administração. A teologia transcendente é necessária se quisermos nos mover na esfera do mistério. Tudo na vida pode ser dividido em uma dessas duas esferas. Os homens, naturalmente, insistem em operar dentro da esfera da administração. Os homens que estão no caminho da masculinidade autêntica arranjam coragem para adentrar a esfera do mistério. Permita-me definir meus termos. A esfera da administração existe sempre que as coisas são mais ou menos previsíveis, onde há uma ordem que pode ser suficientemente bem compreendida para podermos usá-la a fim de fazermos nossas vidas funcionarem da maneira que desejamos. A esfera do mistério existe sempre que estamos tratando com coisas que, em última instância, são imprevisíveis, onde qualquer ordem que exista não pode ser compreendida suficientemente bem para nos dar o controle que desejamos. Na esfera da administração, podemos nos mover com a confiança de que temos pelo menos algum poder de controlar as coisas, de estabelecer objetivos e buscá-los de acordo com um viável. Na esfera do mistério, podemos nos mover apenas com a confiança em alguém que confiamos mais que jamais demos controlar. Sejam quais forem os objetivos que pertencem a esta esfera, eles se tornam questões para oração, enquanto nossa energia é dedicada a agradar a Deus, e não para fazer alguma coisa acontecer. A tendência da nossa cultura é definir os relacionamentos, inclusive o nosso relacionamento com Deus, como uma tarefa e, então, descobrir o que fazer para que eles funcionem.
Gostamos de pensar que crescer em Cristo e desenvolver relacionamentos fortes pertencem à esfera da administração. Assim, os colocamos ali e tentamos descobrir o que fazer. Os homens preferem fazer algo que possam administrar e a teologia da receita ilumina o caminho. Precisamos retornar a uma teologia transcendente que nos capacite a adentrar a escuridão, onde Deus faz a sua obra mais profunda. Precisamos aprender o que significa entregarmos-nos a Deus e a nos relacionarmos poderosamente com os outros. Isso exigirá que entremos na esfera escura do mistério. Capítulo 4. Adentrando a escuridão. As lágrimas que se avolumavam, desta vez, eram diferentes, mais desesperadas. Não como as lágrimas petulantes que, às vezes, brotavam quando ele não se sentia apropriadamente levado a sério. E de forma alguma, como as lágrimas amuadas, que o faziam sentir-se como uma criança exigente que estava conseguindo o que queria. Estas lágrimas eram diferentes. Pareciam mais limpas, além da mágoa e do amor, não do tipo que deixava torrentes de autodesprezo ao passar. Ele saiu depressa para ficar só, querendo que ela o seguisse, mas não se sentindo fraco por desejar isto, sabendo que nem ela nem qualquer outra pessoa poderia lhe dar conforto suficiente para estancar-lhe as lágrimas. Por um momento terrível, enquanto se postava diante do parapeito olhando o lago, ele conseguiu enxergar dentro do buraco negro, aquele que sempre soubera estar ali mais que jamais vira antes, ao menos, não tanta clareza. A beleza serena da plácida água azul, refletindo os picos pontiagudos e cobertos de neve das montanhas rochosas canadenses, oferecia um contraste dramático à agonia que lhe contorcia a alma, onde não havia nada além da escuridão, nenhuma resposta, nenhuma beleza, nenhum poder, nenhum significado, nenhum amor. Ele estava perturbado até as profundezas de seu ser, e tudo foi detonado por um momento de mal-entendido com a esposa. Aquele momento parecia agora uma porta inocente que, uma vez aberta, o havia sugado para a escuridão das trevas. O terror foi subindo lentamente, como um pedaço de alimento que não assentou bem, até explodir para fora de sua boca com uma força não escolhida, não sei o que fazer. O grito não era dirigido a ninguém, a menos que, a Deus, se por acaso estivesse ouvindo. Ele não ouviu nenhuma resposta, nenhum sussurro tranquilizador, não houve nenhuma presença reconfortante. A solidão lhe pareceu mais severa ainda. Seria essa uma amostra do inferno? Dor sem fim, ninguém para ajudar, isolamento absoluto. Mas ele não estava no inferno. O lago à sua frente era de incomparável beleza. Sua esposa estava por perto, com delicada preocupação fluindo livremente de seu coração oprimido. E ele sabia que estava na presença de Deus, o Deus oculto, silencioso que, com toda certeza, estava ali. Que estranho, pensou ele. Quão desesperada a humilhação pode parecer. Estar em total dependência porque se está completamente perdido. Esse pensamento pareceu-lhe vivo e surgiu do nada. Mas, ainda assim, nenhum conforto. A escuridão era tão espessa que dava para senti-la. Ele não conseguia se mover. Voltar-se para a esposa e lhe pedir desculpas? Mas sua culpa maior, conquanto não conseguisse ainda colocá-la em palavras, era contra Deus. Abraçá-la? Mas, apenas uma pessoa amada pode amar realmente outra pessoa. Repassar o conflito? Inútil. Apenas outra oportunidade de exibir seu egoísmo. Não sei o que fazer. O grito veio de novo. Nada fazia sentido. Sua culpa e frieza e egoísmo faziam com que se sentisse encurralado, paralisado. Não dá para alguém, por favor, me dizer o que devo fazer? Então, a pergunta pareceu-lhe morta, perdeu todo o interesse. Ele sabia que não haveria respostas, que exigir respostas seria inútil. Daí, um outro caminho começou a se abrir diante dele. Algo mais inquietante do que a sua ignorância requeria atenção. E, súbito, ele ouviu algo, eram palavras que vinham de sua própria mente. Palavras novas, não planejadas, espontâneas, mas inteiramente bem-vindas. A escuridão o cegara, ainda o conseguia enxergar, e o que agora ouvia no escuro, jamais ouvirá na luz. Eu realmente estou na escuridão, ele se ouviu dizendo. Não sei o que fazer. Estou completamente confuso, totalmente perplexo e profundamente amedrontado. Sinto-me isolado de Deus. Este lugar em que estou me reduz a apenas duas escolhas: esperar que a melancolia passe daí, simplesmente, continuar com as coisas da melhor maneira que eu puder, ou entregar-me a Deus. Não adianta simplesmente continuar. A escuridão sempre volta e, cada vez, mais profunda, para confrontar-me de novo com a escolha estúpida que fiz empurrar-me em desespero a uma nova escolha. A escuridão, esse anjo terrível e benévolo, está deixando tudo claro.
Não há nada a fazer além de confiar. Ó, Deus, de todo o coração a ti eu me entrego. Por favor, queime a carne e enche-me com o teu espírito. És mais do que digno da minha total confiança. Obrigado pela escuridão que me mobilizou o suficiente para ouvir a tua voz. Ele tomou as mãos da esposa e lentamente caminhou de volta ao quarto. Ainda não havia intimidade entre eles. Nenhum deles sentiu o que ambos esperavam sentir. A alegria da lua de mel não se concretizou. Mas ele sentiu que algo muito melhor os aguardava. E com essa convicção percebeu que desejava se mover na direção de Deus, na direção da esposa, na direção da vida, de uma forma que nunca se movera antes. Sua esposa sentiu o despertar da esperança. Os homens são chamados a adentrar a escuridão, a continuarem seguindo adiante com propósito e força, mesmo quando não conseguirem ver claramente o caminho à sua frente. 3. Observações do registro da criação em Gênesis nos ajudarão a ver que Deus já fez o que chama os homens para fazer. Observação número 1. A primeira coisa revelada sobre Deus, na Bíblia, é que Ele é o Criador e que criou falando para dentro da escuridão. Esta observação é discutida nos capítulos 4 e 5. Observação número 2. A primeira coisa revelada sobre o homem, na Bíblia, é sugerida pela palavra hebraica, em Gênesis 1.27, que é traduzida para o português como macho. O capítulo 6 reflete sobre a importância dessa palavra. Observação número 3. A primeira coisa que Deus mandou Adão fazer foi dar nome aos animais. Adão foi chamado a fazer com que a ordem passasse a existir através da palavra falada onde antes nenhuma ordem havia, exatamente como Deus fizera na criação. Quando Adão falou, houve ordem. Quando ele se calou, o caos retornou. As implicações de Adão falar e se calar são analisadas no capítulo 7. Vimos o que acontece quando os homens seguem a nossa cultura até o ponto da não-virilidade. A busca de soluções usando a teologia da receita nos deu uma abordagem da vida que só vê as minúcias, uma abordagem que descobre o oposto da verdadeira masculinidade e nos afasta do mistério e da fé. Agora acompanhe um pouco mais o nosso pensamento. O homem, como Deus, tinha o propósito de falar para dentro da escuridão e se tornar um contador de histórias. Após a morte de Jesus, 2 homens caminhavam na direção do vilarejo de Emaús, compartilhando sua decepção com os eventos dos últimos dias. Eles não compreendiam, mas pensavam sobre aquilo enquanto caminhavam. A Bíblia diz, no caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, Lucas 24.14. Talvez eles quisessem compreender. Jesus, a quem eles não reconheceram, mas consideraram um estranho, juntou-se a eles em sua caminhada e lhes perguntou sobre o que falavam. Os 2 estranharam sua pergunta e acharam que ele deveria ser de outra cidade. Ora, o que mais havia para discutir? Os eventos em torno da morte de Jesus e tudo o que acontecerá naquela última semana eram tão confusos que não podiam pensar em mais nada. Toda a esperança se fora. Nada mais fazia sentido. Era tudo um mistério confuso, inoportuno, escuro. Jesus os ouviu falar por alguns minutos. E então, ainda em pé e com uma autoridade que os deteve, fitou-os severamente e ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas, para entrar na sua glória? Lucas 24.25, 26. E ele voltou a caminhar e, enquanto seguiam, eles ouviram um estudo bíblico dirigido pelo autor. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras, Lucas 24.27. Mais tarde eles relataram que seus corações ardiam-lhes no peito ao ouvirem-no revelar o Cristo. Quando abrimos nossas Bíblias bem no comecinho, como Jesus talvez tivesse feito com seus 2 companheiros de caminhada, a primeira coisa que aprendemos é que Deus é o Criador de tudo. A segunda coisa que aprendemos é que Ele fez toda a sua criação inicial no escuro. Ouça as 2 primeiras sentenças da Bíblia: no princípio Deus criou os céus e a terra, primeira sentença. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, segunda sentença. O restante de Gênesis 1 nos informa que Deus falou dentro daquela escuridão sem forma e vazia. Ele entrou naquela esfera de mistério primordial com poder imaginativo que, da confusão, suscitou beleza e vida. 10 vezes Deus falou, nas 4 primeiras, ele deu forma a um mundo sem forma, ele estabeleceu ordem, em Gênesis 1.3, 6, 9, 11. Nas 4 vezes seguintes, Deus encheu o vazio com a beleza da vida, Gênesis 1.14, 20, 24, 26.
Nas duas últimas vezes, Deus revelou seu coração às pessoas que criou, abençoando-as com trabalho significativo a fim de honrar sua dignidade e com generosa provisão para suas necessidades físicas ele já havia lhes dado a si mesmo e um ao outro, elas já não tinham nenhuma outra necessidade pessoal. Agora, faça uma pequena pausa. Há algo nesse relato que fale de Cristo? Paulo nos disse ter sido Cristo quem fez todas as coisas, foi Cristo quem falou para dentro da escuridão a fim de suscitar ordem e beleza do caos. O que o Criador teria dito aos seus dois amigos na estrada de Emaús quando falou sobre as 10 vezes, tanto tempo antes, em que adentrou o mistério da água coberta pela escuridão a fim de criar vida? O que teria ele revelado de si mesmo que teve o poder de transformar aqueles dois homens em presbíteros? No princípio, antes que Cristo falasse, não havia nada além de água, água selvagem, fria, sem vida, coberta por um manto impenetrável de escuridão. É importante nos lembrarmos de que Deus falou a essa escuridão a fim de criar vida. Pedro sugere que existe uma conexão entre esquecer como Deus criou o mundo e tornar-se um povo ímpio. Ouça o que ele diz: nos últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, formada da água e pela água. Aparentemente, se esquecermos que Deus criou falando para dentro da escuridão, estaremos em perigo de nos tornarmos ímpios. Como? Por quê? O que isso significa? À primeira vista, as duas coisas não parecem relacionadas. Mas a conexão entre lembrarmos que Deus falou para dentro da escuridão e nos tornarmos ímpios começa a se tornar clara quando compreendemos o que era a escuridão para dentro da qual Deus falou. Nos próximos capítulos, sugeriremos que os homens são chamados a adentrar com sabedoria as regiões mais escuras de seus mundos, eles devem falar palavras poderosas para dentro da confusão da vida com a mesma energia que fluiu de Cristo quando ele falou para dentro da escuridão. O significado da escuridão. A Bíblia fala sobre diversos tipos de escuridão. Há a escuridão do segredo, ou da maldade, uma escuridão amada pelas pessoas cujos atos são maus, João 3,19. Os cristãos foram chamados dessa escuridão para a luz da plena revelação e do pleno perdão, 1 Pedro 2,9. A mortalha ensombrecida da escuridão desse tipo, como as ruas da Londres de Dickens, mantém os atos malignos escondidos. Ela não tem lugar algum na natureza de Deus. Nele não há escuridão, nenhuma região mantida em segredo para evitar a revelação de uma falha. Judas se refere a um conceito correlato quando nos diz que os anjos rebeldes são guardados em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Judas 1,6. Esta é a escuridão do juízo, aquela coisa terrível que acontece quando Deus, que é luz, se retira completamente. Mas há um terceiro tipo de escuridão mencionado nas Escrituras. É a escuridão que cobria as águas, para dentro da qual Deus falou quando criou a vida. Essa escuridão está mais relacionada à desordem e ao caos aleatório do que à maldade oculta ou ao castigo da maldade. É a escuridão sobre a qual o Espírito de Deus pairava na primeira cena das Escrituras, sugerindo a expectativa de que algo estava por acontecer. Essa é a escuridão da confusão, do acaso que está prestes a dar lugar à luz da ordem e da beleza, um caos inútil totalmente destituído de forma e de qualquer fagulha de luz, mas, ainda assim, um caos que pode ser transformado em algo maravilhoso. As trevas da confusão são tão espessas que fazem cessar todo o movimento natural. Quando Deus cobriu o Egito de trevas, a mesma palavra que aparece em Gênesis 1,2 é usada em Êxodo 10,21-22, foram trevas que podiam ser apalpadas. Ninguém se moveu por 3 dias. Quando o guia turístico apaga as luzes numa caverna, não precisa dizer às pessoas que fiquem imóveis. Na escuridão que elimina totalmente a visão, ninguém se move. Quando Deus deu a lei no Monte Sinai, a montanha ficou cercada por trevas, e nuvens e escuridão, Deuteronômio 4,11, de novo a mesma palavra. O povo, diz a passagem, ouviu as palavras. Mas eles não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz, Deuteronômio 4h12, nas trevas da confusão, você não pode ver, mas pode ouvir, pelo menos, pode ouvir a voz de Deus. O movimento natural, do tipo que depende da visão, cessa completamente na escuridão. Mas, o movimento sobrenatural, tanto o movimento de Deus quanto o movimento do homem que anda pela fé, em vez de pela vista, é possível mesmo na mais negra escuridão. Quando a cortina se ergue e o drama bíblico começa, imediatamente vemos Cristo no centro do palco. A história tem início com Deus confrontando a esfera original de mistério, as trevas que cobriam as águas sem forma, vazias. Não havia desígnio, nem ordem, nem beleza, nem vida, apenas escuridão. O Espírito paira sobre as trevas. Então Deus fala.
Com poder maior do que o das trevas, ele adentra o mistério e dá vida mediante a sua palavra. Agora, atente para algo cheio de significado neste nosso estudo da masculinidade. A primeira coisa que Deus disse para o homem fazer foi dar nome aos animais, às criaturas que ele poderia ter nomeado, mas não o fez, os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Deus colocou a responsabilidade de dar nome aos animais sobre o homem, não sobre a mulher. Eva ainda nem havia sido criada. Deus, o homem foi chamado para falar dentro da escuridão, para adentrar a confusão de um reino de animais completamente sem nome e nomear cada um deles. Na cultura antiga do Oriente Próximo, dar nome a algo, ou alguém, implicava na autoridade de definir-lhe o caráter, dar forma à sua natureza, preencher um vazio com algo que saía daquele que atribuiu o nome. Será que Deus desejou que os homens se comportassem como ele, adentrando, corajosamente, qualquer esfera de mistério que encontrem e falando com imaginação e poder vitalizante para dentro da confusão que enfrentam? Desde que caímos da graça, a vida de todo homem é cheia de confusão. Considere apenas alguns exemplos. O que deve o homem fazer quando a esposa o humilha na frente dos amigos? Ele deve: item repreendê-la, item ignorá-la, item dizer algo bom, item levantar a questão mais tarde, dizendo-lhe como ela o fez se sentir, item jamais tocar no assunto. O que um homem deve fazer quando detesta seu emprego? Ele deve: item parar de se queixar e ser grato por receber um salário, item procurar outro emprego, item aceitar o emprego como presente de Deus, item descobrir o que ele mais detesta e ver se alguma coisa pode ser mudada. O que um homem deve fazer quando está em conflito com um amigo chegado? Ele deve: item falar com um amigo sobre isso, no espírito de MT 18.15-17, item ignorá-lo com o amor que cobre uma multidão de pecados, item chamar a atenção do amigo para as suas faltas no esforço de promover crescimento. A masculinidade começa a crescer quando um homem faz perguntas para as quais sabe não haver respostas. Nenhum nem pode escapar da esfera do mistério. Se ele vive em relacionamento e tem um mínimo desejo de que este funcione, enfrentará confusão insolúvel. Se é para o homem ser plenamente homem, ele precisa aprender o que significa mover-se na escuridão. E isso exigirá que ele admita: não sei o que fazer, com um desespero tão real que nenhuma fórmula poderá ajudá-lo. As receitas são úteis numa cozinha bem iluminada. A teologia da receita, aquela coletânea de princípios bíblicos práticos que nos dizem o que fazer em qualquer situação, trata a confusão como algo a ser solucionado, em vez de adentrado. Ela reduz os mistérios da vida a coisas que podemos administrar. Os teólogos da receita nos dizem como fazer a vida funcionar simplificando as coisas e aliviando a confusão. Os teólogos transcendentes sabem que há uma escuridão da confusão que só pode ser adentrada quando conhecemos a Cristo, quando habitamos em Ele, quando confiamos nele para suprir poder sobrenatural, a fim de pairarmos sobre seja qual for a escuridão que enfrentarmos, e então, quando adentramos a escuridão com palavras que trazem vida. Uma vez que haja um compromisso de adentrar a escuridão e o mistério, o homem deve prosseguir determinado a contar uma boa história e a não ficar em silêncio. Meus coautores, Don Woodson e Inteligência Artificial Andrews, falam dessas questões a seguir. No capítulo 5, Dom escreve sobre a única história que nós, homens, precisamos contar, enquanto continuamos em nossa jornada, a história de Deus. Essa história nos relembra que podemos vencer, que podemos prosseguir. No capítulo 6, Al nos chama a relembrar nossas próprias histórias, sobre como Deus operou em nossas vidas, em histórias que trazem esperança, ainda mais, quando são compartilhadas em comunidade. E no capítulo 7, Dom nos mostra que agir como Deus, quando estamos na escuridão, honrar o nosso chamado de fazer com que ele seja conhecido, é quebrar o silêncio e falar. E assim nos tomamos homens. É isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. Final da parte 3. Deixe nos comentários o que tem achado do livro. Mande-nos também críticas e sugestões para podermos melhorar a cada dia. Um grande abraço e fique com Deus.